Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há mais de 27 anos. Eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso em carreiras jurídicas, exame de ordem. Sou também mestre, doutor e pós-doutor em Direito e temos a satisfação, eu tenho a satisfação de estar aqui com vocês hoje para gravar o nosso Pela Ordem, né? Pela ordem, então nós vamos desenvolver aí algumas questõezinhas com vocês, mais importantes para o exame de ordem, pessoal. E o intuito aqui justamente qual é? É a gente mostrar uma questão, caiu tal questão, como você vai ver agora. A gente selecionou uma questão aqui sobre um determinado assunto. E te dá, obviamente, aquela diretriz, que esse assunto é importante para o exame de ordem. Porque o que a gente faz? A gente trabalha verificando todas as provas de primeira fase, também de segunda, do exame de ordem, e selecionando aquilo que tem mais incidência, né? Você sabe que o teu tempo é curto para estudar, e o nosso tempo aqui também é curto, então nós temos que otimizar esse tempo. Como é que a gente faz? Então a gente trabalha com aquilo que, obviamente, mais cai e que tem mais probabilidade de cair, não é? Nós selecionamos uma questãozinha para vocês, aqui muito interessante, que é uma questão que caiu no 16º exame, agora de 2015. E é aquela que, se você fez a prova, você sabe que ela envolve prescrição. E se você que está me vendo não fez a prova, então você também sabe que prescrição é um tema importante dentro do direito penal, porque ela tem a ver com a extinção de punibilidade, não é, pessoal? E a prescrição, para o exame de ordem, ela sempre cai em forma de casos. Você sabe, a FGV tem essa característica, né? Ela vai te dar um casinho, são casos longos, e ela vai te dar as informações, está vendo o tamanho da questão? A questão é uma questão longa, é uma questão que intimida um pouquinho, mas de difícil ela não tem nada, tá? Ela pode ser um pouquinho trabalhosa, mas de dificuldade não tem. Então, vejam só, o que é que você tem que saber antes da gente começar a enfrentar a questão? Você tem que pegar, pessoal, toda aquela parte vocês têm que pegar, né? Aqui eu estou com o vademecum, então vocês têm que pegar toda aquela parte de prescrição do Código Penal e tem que memorizar os artigos, pessoal. Não tem alternativa não, tá? Você vai dizer, eu tenho que decorar artigo, tenho que memorizar artigo? Não tem outra alternativa não. Gostaria eu de ter uma solução para te dar, mas professor, eu quero entender. Sim, obviamente que nós queremos que você entenda também, por isso que nós vamos te explicar aqui, você já entendeu. Entendeu? Ah, professor, está entendido. Ótimo, então agora decora o artigo. Porque na prova da primeira fase você não vai usar o código. Então, onde que você tem que ter os artigos? Aqui. Inclusive a tabelinha do artigo 109, aonde a gente vai ter a questão dos prazos prescricionais. Você entendeu? Então, na verdade, claro que você tem que entender como é que calcula a prescrição. Mas você também tem que ter os prazos na cabeça, você tem que ter os dispositivos na sua cabeça. Tá? E veja como essa questão, ela vem trazendo informações interessantes para vocês. Então, olha lá, Felipe, menor de 21 anos de idade e reincidente. Só aí ele já deu duas informações preciosíssimas para nós em termos de prescrição. Ah, professor, que informação é essa? Primeiro, ele é menor de 21, então a prescrição conta pela metade. Segundo, ele é reincidente, então vai aumentar 1/3 no prazo da prescrição. Só aí, você já percebeu? Como nós já matamos duas coisinhas importantes. Então, o artigo 115 aqui, que já eu ponho na tela para você. O 115 diz, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70. Então ele já deu aí, ele é menor de 21. Então a prescrição aqui vai contar pela metade. Então tudo que você calcular aqui de prescrição, pela metade, artigo 115. E o 110, ele vem aqui no caput e diz, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, que é o 109, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Não está falando que ele é reincidente aqui? Então, a prescrição dele vai aumentar de 1/3 se perguntarem prescrição da pretensão executória. Então, vamos ler a questão, depois eu volto na explicação. Felipe, menor de 21 anos e reincidente, no dia 10 de abril de 2009, foi preso em flagrante pela prática de crime de roubo. Foi solto no curso da instrução e acabou condenado em 8 de julho de 2010, nos termos do pedido inicial, ficando a pena acomodada em 4 anos de reclusão, em regime fechado e multa de 10 dias, ou seja, 10 dias multa.
certo que houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade. Tá? Ele está te falando isso justamente porque ele aplicou aí a pena mínima do roubo. Tá bom? Então você vai dizer, poxa, mas se ele era reincidente, tem uma agravante, precisaria ter aumentado. Então ele já está dizendo que compensou aí a agravante da reincidência com a da menoridade, que não vai influenciar em nada. O importante é o 4 anos aí, tá? 4 anos é a informação, 4 anos de reclusão e 10 dias multa. A decisão transitou em julgado para ambas as partes em 20 de julho de 2010. Pessoal, transitando em julgado, a sentença condenatória passa a correr uma outra prescrição. Tá? E aí ele diz, foi expedido o mandado de prisão e Felipe nunca veio a ser preso, está foragido. Considerando a questão fática, assinala a alternativa correta. Então ele quer dizer quando é que vai ocorrer a prescrição. Nas alternativas, ele já te deu que prescrição que ele quer. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória ocorrerá quando? Então você tem 2 tipos de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, e a prescrição da pretensão executória, que ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, aí nós estamos falando de prescrição da pretensão executória, tá? E você viu pelo artigo 110 que a prescrição da pretensão executória, ela vai ser aumentada de 1/3 se ele for reincidente. Então, vamos lá. Ele te dá várias alternativas, ele te deu 4 alternativas aqui, tá? Vamos para o fundamento. Então, vamos pegar a pena de 4 anos. Vamos ver, antes de calcular a metade, é menor, né? Porque ele é menor de 21, antes de dividir pela metade, vamos pegar o prazo aqui. Aonde você vai pegar o prazo de prescrição? Tanto da pretensão executória quanto da pretensão punitiva. Você vai pegar no artigo 109. Ele tem uma tabela, você vai decorar. O problema aí é o seguinte, pessoal. Prescrição da pretensão punitiva, que é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado, ela sempre se pauta pela pena máxima em abstrato. Então, você vai sempre pegar, se ele perguntasse aqui, prescrição da pretensão punitiva, você teria que pegar, qual é o crime? É o crime de roubo. Então, eu pego a pena máxima do roubo e jogo na tabela do 109. Essa para calcular a prescrição da pretensão punitiva. Mas para calcular a prescrição da pretensão executória, aí o patamar é outro, a base de cálculo já passa a ser a pena concretizada, a pena em concreto. O juiz não deu 4 anos ali? Deu. Então você vai pegar o 4 anos e jogar na tabela do 109. Ah, professor, mas eu não tenho o código. Por isso que eu falei que você tem que memorizar. Tá bom? A gente quando fala, pessoal, o seu professor quando falou para você na faculdade ou em outros cursos que você porventura tenha feito, quando o professor falou que eventualmente você tinha que decorar, você sofreu aquele trauma, porque a gente tem trauma de decorar, né? A gente fala assim, decorar, porque você vem sempre aquela coisa da escola. Não é para decorar, é para entender. Tá, esquece, você quer o quê? Você quer passar na OAB. Você quer passar. Claro, você está me vendo aqui justamente para isso, você quer passar na OAB. Então decore. Entenda e decore. Então você tem que decorar prazo? Vai ter que decorar sim. Então você vai pegar o 109, você vai ver lá, 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do 110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Então o 4 entra aí. Não excede a 4, não é mais que 4. Então o 4 vai entrar? Vai. Qual foi a pena que o juiz fixou para o nosso criminoso aqui, para o Felipe? Vamos voltar? Qual foi a pena? A pena foi de 4 anos de reclusão e multa. Então, nós jogamos o 4 anos aqui, sai quanto é o prazo de prescrição? 8. Tá. Ah, professor, mas aqui ele está falando, no 109, de prescrição antes de transitar em julgado. E a questão está pedindo a prescrição depois de transitar em julgado. Pois não. Está aqui, ó. Caput do artigo 110. Está bem aqui, ó. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior. Maravilha. Tá? Os quais aumentam-se de 1/3 se o condenado é reincidente. Então você vai pegar 8 anos, eu não vou fazer conta com você aqui agora, tá? Até porque não é o propósito do nosso pela ordem. Você vai pegar 8 anos e você vai acrescentar 1/3. Esse é o prazo da prescrição, tá? E, professor, como é que eu faço essa conta? Veja, quando você for fazer conta na prova da OAB de anos, transforme em meses, que é melhor.
senão você entra pelo cano, tá? Porque se eu pegar 8 e aumentar 1/3, quanto que dá? 3 vezes 8, 24, vou aumentar 2,4, né? Então ficaria 10 anos,4. Não, transforma em meses. Então você vai pegar 8 vezes 12 mais 1/3. 8 anos vezes 12. Por quê? Você está transformando tudo em meses. Mais 1/3. 1/3 disso aí. Tá? 8 vezes 12, quanto é que dá? Vamos lá, 8 vezes 2, 16, 96, né? De cabeça, assim. Se eu tiver errado, depois você me corrige. Né? Você fala assim, por isso que nós vamos fazer direito, porque a gente não gosta de matemática, né? Então, mas tem que saber. Né? Ah, nós vamos fazer direito para fugir das ciências exatas. Então, você tem lá 96 meses mais 1/3, aí você vai dividir por 3, aí você transforma tudo em meses, depois você faz dividido por 12, você volta nos anos. Fazendo todas essas continhas, pessoal, você vai chegar num valor. Não esquece, esse valor que você chegar, divide por 2. Tá bom? Então, vejam, se nós fôssemos fazer uma representação matemática aqui, né, e quem disse que você não precisa saber matemática? Você ia pôr 8 vezes 12, mais 1/3, tudo isso dividido por 2. Porque a prescrição conta pela metade. Olha o artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70. Ele era menor de 21, porque a questão da OAB falou. A FGV falou isso para você. Tá bom? Então, seria 8 vezes 12 mais 1/3 dividido por 2. Você vai chegar num valor, tá? Aí, esse valor você vai somar aquela data que a OAB deu, e você vai chegar, então, na resposta certa. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória ocorrerá em 20 de novembro de 2015. Puxa, professor, mas é dureza, hein? A OAB pegou pesado? Pegou pesado, sim. É isso aí, tá? Pegou, sim. Como vai pegar sempre, como tem pego ultimamente, tá? A FGV tem pego pesado, sim. Tá bom? A OAB tá difícil? Tá. Opa, se tá. Por isso que nós estamos aqui para te ajudar. Tá bom? Então, pessoal, veja, isso não caiu só na primeira fase, hein? Eu quero te mostrar, ó, nós estamos falando do 16º exame. Eu quero te mostrar a segunda fase do 15º aqui, ó. Se você foi para a segunda fase do 15º, não conseguiu fazer, né? Não passou, depois fez, né? Você vai ver que caiu aqui, ó. Olha aqui. No dia 6/7 de 2010, olha só a questão. Júlia, nascida em 6/4 de 91, aproveitando que ele já está dando a idade aí. Por que ele não vai te dar de mão beijada a idade? Porque você tem que fazer a conta. Tá? Aproveitando-se de um momento de distração de Ricardo, subtraiu-lhe a carteira. Após o recebimento da denúncia em 11/8 de 2011, irregular processamento do feito, Júlia foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em sentença publicada em 8/10 de 2014. Nem o Ministério Público nem a Defesa interpuseram recurso. Tá, transitou em julgado, então. Quando? 22/10/2014. Sobre esses fatos, responda aos seguintes itens. Então, essa, pessoal, era a prova, né? Porque você sabe que a prova da segunda fase, ela tem a peça, né? E tem as questões. Então, essas eram as questões, uma das questões. Então, diante do trânsito em julgado, qual a tese defensiva a ser alegada em favor de Júlia para impedir o cumprimento de pena? Então, já valia 0,75. Quais as consequências do acolhimento da tese defensiva? Valia meio, tá? E aí, pessoal, veja, a OAB te dá, aqui obviamente que nós pegamos o resultado, a OAB não vai te dar isso aqui na prova, tá? Isso aqui é depois de resolvido. Então, se você que está prestando o exame de ordem, ou que já fez algum, até para saber como é que é, você sabe que na segunda fase, a OAB te dá um modelo de gabarito, ela te mostra mais ou menos o que ela queria, já para você ter uma ideia, tá bom? Ela já te dá um padrão de gabarito. E o padrão de gabarito é esse. Claro que nós pegamos no site da OAB, pusemos aqui para você. Tá? Se você for pegar lá no site da OAB FGV, você vai encontrar isso que está na nossa tela aqui. Eu só estou te mostrando que caiu na segunda fase do 15º. Tá? Então, prescrição sempre cai. Põe isso na sua cabeça. Prescrição sempre cai. Portanto, você tem que saber, tá bom? Então, ele diz aí, a questão exige do candidato, isso aí a OAB disse, né? Conhecimento acerca do tema prescrição, claro. O enunciado deixa clara a data de nascimento de Júlia, demonstrando que esta era menor de 21. Por isso eu falei para você, eles não dão nada à toa, tá? Entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória foram ultrapassados mais de 3 anos. Perfeito.
A pena privativa de liberdade definitiva aplicada para a Júlia foi de 1 ano, que na forma do 109, inciso 5, prescreve em 4. Aí, beleza, tá vendo? Você tem que fazer nessas continhas aí, pode ver que a OAB está te dando o caminho, né? Então, obviamente que a OAB está dando o que ela queria que você pensasse. Esse é o padrão de resposta, tá? Daquela questão, dessa questão aqui, ó. Aqui está só a questão. Então, o que você vai enfrentar na sua prova de segunda fase? A peça, e se você fizer penal, obviamente, né? E uma questão assim. Então, você pegou essa questão. O que a OAB queria que você respondesse? Isso aí, ela está te dando o padrão de gabarito aqui, tá bom? E aí depois você vai ler com tranquilidade, tá bom? Não vou ficar aqui perdendo o nosso tempo, né? Que nós temos bastante coisa, né, para estudar, eu e você aí, porque de agora para frente nós vamos estar sempre juntos, tá certo? Nós vamos sempre estar gravando aqui os Pela Ordem, nós vamos fazer os cursos juntos e eu tenho certeza que você vai conseguir a tão querida e a tão necessária aprovação, tá, pessoal? Então depois você vai ler aí a fundamentação da segunda fase do 15º dessa questão e eu quero te deixar bem claro o seguinte, pegue a matéria de prescrição, dê uma boa lida. Você vai ter que saber fazer umas continhas? Vai, tudo coisa simples aí, não precisa se apavorar não, tá bom? E outra, você não vai poder usar nem calculadora na prova e nem usar calculadora de celular, tá? Não, eu faço no celular, é aqui cabeção mesmo, tá? E no papel. Então aprende pelo menos essas continhas básicas aí, aprendeu, obviamente que você aprendeu, mas relembre essas continhas básicas, pelo menos as 4 operações aí, você tem que dominar bem. Tá certo, pessoal? Então vamos ficando por aqui, agradeço a sua atenção e eu vou aproveitar para fazer uma indicação para você que está estudando para a OAB. Eu tenho o meu Manual de Direito Penal, é um livro da editora Saraiva, Manual de Direito Penal, onde a gente tem todo o direito penal aqui, tanto parte geral quanto parte especial, tá bom? Manual de Direito Penal, editora Saraiva, super atualizado, muito simples de estudar e eu tenho certeza que você, tendo uma boa doutrina para te acompanhar e fazendo aqui seguindo as nossas dicas, né, e fazendo aquilo que a gente está te pedindo para fazer, você vai conseguir a tão sonhada aprovação, tá bom? Um grande abraço para você, obrigado pela atenção.